Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional do livro de Mateus, falar do amor de Jesus, da vida dele, vamos lá? Vamos fazer uma oração, uma breve oração para abrir esse momento, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo. Senhor, eu quero apresentar, Pai, a mim e todas as pessoas que estão vendo esse vídeo junto comigo, Senhor, que elas venham ter o coração aberto para receber a Tua palavra, para receber o Teu alimento diário, Senhor, que é feito através dos devocionais todos os dias, Pai. Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, Senhor, que cada vida, Senhor, venha ter o coração disposto, Pai, a receber de Ti, Senhor, disposto a querer adorar a Ti, disposto a querer conhecer a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo nesse lugar, que Ele venha falar aos nossos corações e nos dar entendimento maior da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que seja feita a Tua vontade sobre a vida de todos nós, Senhor. E que nós venhamos entender, Pai, que tudo o que a gente passa na nossa vida, Senhor, é permissão Sua para nós sermos mais fortes, para nós sermos mais dependentes, para nós sermos, Senhor, mais cristãos perto de Ti, Pai, que nós aprendemos mais sobre a Tua palavra em aprofundamento, Senhor, em oração, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento. Seja bem-vindo aqui, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Vamos lá? Gente, hoje a gente tá no capítulo 5, tá? O capítulo 5, ele tem várias... É interessante depois sempre, depois do devocional, você pegar, tá? Na sua intimidade com ele, e você meditar sobre essa palavra que foi dita, tá? E para você ter a sua intimidade diretamente com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus, tá bom? Aqui no capítulo 5, ele fala sobre o Sermão do Monte, tá? E sobre alguns detalhes, assim, que chamam a atenção, que eu vou fazer um resumo diário, um resumo total por cima, tá? Então, o que acontece? Aqui no Sermão do Monte, Jesus naquela época, na época de Jesus Cristo, não existia igrejas como existe hoje, né? Templos, várias. Aí hoje a gente tem uma variação de bastante templos e denominações, né? Que variam entre a religião evangélica, né? Mas naquele tempo não existiam lugares assim, né? Uma casa, uma sala, não existia. Então existia o quê? Existia campos abertos, que é onde Jesus via uma multidão, ali ele parava e ele começava a proferir, né? Falar os mandamentos dele, sobre as coisas dele, começava a conversar e ali ele ensinava as pessoas, né? Como que elas deveriam ser, tá? Então aqui no capítulo 5, o Sermão do Monte foi uma situação dessa, tá? Aqui onde diz no versículo 1, fala assim: Jesus viu aquela multidão, subiu um monte, sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Então na própria palavra diz isso, tá bom? Então o que seria o Sermão do Monte? Ele fala sobre a verdadeira felicidade. Na verdade, no Sermão do Monte, ele falou sobre várias coisas, tá? Ele falou sobre a felicidade, ele falou sobre ser sal e luz. Ele falou sobre as leis de Moisés, sobre o ódio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre os juramentos, sobre a vingança, sobre amar o inimigo, sabe? Ele falou com vários detalhezinhos. Então, por isso que eu tô pedindo pra vocês, não tem como a gente ler tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar um vídeo cansativo, tá? Então, seria interessante você, depois, você, no seu secreto, no seu particular com Deus, você pegar o capítulo 5, ler, pra Deus falar diretamente ao seu coração, tá bom? Então eu vou fazer um resumo por cima, tá? Aqui, na verdadeira felicidade, ele vem citando o que é a felicidade, tá bom? E ele me chamou a atenção para um versículo, que é o versículo 10, que fala assim: Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas, pois no reino do céu é delas. Felizes são aqueles que insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Gente, o que Deus quer falar com você aqui, tá? Deus, Jesus, o Espírito Santo quer falar com você aqui. Eu tenho um convite para te fazer. Porque comece a ver a perseguição que você sofre como algo bom. Comece a usar a perseguição que você
sofre todos os dias, né? Como um termômetro para você saber, como um parâmetro, na verdade, para você saber que você tá no caminho certo, que você tá, que o que você tá fazendo diferença, tá, pro reino, e tá agregando na sua vida espiritual, e tá ao mesmo tempo incomodando a oposição, tá? Seria estranho você ser uma pessoa que se diz acreditar em Deus, que se diz ter aceitado Jesus como único e suficiente salvador da tua vida, que se diz dizer que eu profiro da fé, eu ajudo as pessoas, eu tenho um ministério, enfim, e não ser perseguido. Aí você ia pensar teria que pensar dessa forma: eu profiro a fé em Deus, eu profiro a fé em Deus, eu falo sobre Jesus, eu falo sobre Deus, enfim, eu ministro a palavra e não estou tendo perseguição, tem algo errado. Por quê? Porque provavelmente em algum momento da sua vida, enfim, do seu ministério, você deu alguma brecha e a oposição entrou. Porque a oposição, ela não vai se opor a você se você estiver fazendo algo que venha a agregar a eles, entende? Ou seja, se você não estiver incomodando a eles, é sinal que você não está servindo a Deus, é sinal que você está servindo a eles, entende? Então usa a perseguição, a mentira que as pessoas contam sobre você, as calúnias, as fofocas, enfim, as pessoas quando você está num ambiente, você sabe que você está sendo rejeitado ali, que as pessoas te olham de uma forma diferente, você consegue enxergar isso, entende? Então usa isso a seu favor, tá? Porque se você parar para olhar o que o outro pensa de você, o que o outro fala de você, o que o outro como que o outro te trata, se o outro te trata bem, se o outro te trata mal, se você focar nisso, você vai se desgastar, você vai ficar, enfim, você vai começar a tender a querer desistir, porque você está focando no lugar errado. Você está focando no problema, você está focando no inimigo, você está focando no que o outro pensa a seu respeito, você está focando no local que não é para focar. Você tem que focar em Deus, você tem que focar na palavra, você tem que focar na entrega, você tem que focar na busca, você tem que focar em Jesus, entende? Porque se você focar, se você chegar e começar a olhar para onde não deve olhar, a tendência é você não conseguir seguir em frente, a tendência é você desistir, a tendência é você ficar chateado, a tendência é você ficar cabisbaixo, a tendência é você não querer continuar, tá? Porque felizes são aqueles que são perseguidos, a própria palavra diz. Felizes são aqueles que são perseguidos, porque ele terá como recompensa o reino dos céus. Então, ok, Roberta, mas isso é muito lá na frente. Só que você tem que pensar dessa maneira, tá? Porque tudo que a gente faz para Deus, a gente tem como recompensa o reino dos céus. Porque o reino dos céus é onde Deus, Jesus, o Espírito Santo está. Imagina passar a eternidade com ele, gente, adorando lá, Senhor, eu tô aqui. Cara, eu consegui, sabe? Coisas que muitos não vão conseguir. Entende? Você conseguiu porque você foi perseverante, você quis a presença dele, você quis estar sob a direção dele, você foi obediente, você exerceu a sua fé, sabe? Essa é a maior das recompensas que existe, porque vai haver o dia do juízo final. Nem todos vão subir, muitos vão ficar, entende? Muitos vão ficar aqui e aqui não vai haver mais o Consolador, não vai ter mais o Espírito Santo, porque quando Jesus vier, o Consolador sobe junto. Então imagina hoje, se hoje na sua vida o Espírito Santo, Jesus e Deus com você já é difícil, imagina quando isso acontecer de Jesus vir e o Consolador subir, e Jesus subir com todas as pessoas que acreditaram nele, que perseveraram, que não desistiram, que exerceram a sua fé. Imagina se você fica aqui sem a presença dos três do seu lado. Gente, vai ser um inferno isso aqui, literalmente. Entende? Então, para que isso não aconteça na sua vida, persevera na fé, persevera em oração, persevera em devoção a Deus, foca em Deus, que Deus seja a sua prioridade, tá bom? O que a gente tem que entender
que a sua vida não é só isso aqui, não é só esse plano. Você tem o plano espiritual, você tem a eternidade para passar junto com Deus, tá? Então foca em Deus, tá? Tira a sua visão. Sabe aquela coisinha que o burrinho anda assim na rua, o cavalo? Em cidades grandes, o cavalo não anda com uma parada aqui do lado, que eu não sei o nome disso. Como se fosse uma viseira aqui do lado, para poder não ter visão do outro lado, para poder não se distrair e não vir a dar um galope no meio do caminho e tirar o cavaleiro de cima dele, dar alguma coisa. Pega esse negócio que o cavalo usa, essa viseira, coloca aqui, foca no alto, foca em Deus, entende? Não olhe para o que o vizinho pense de você, não olhe para o que as pessoas falam de você, não se importe com a opinião de terceiros, porque a opinião do terceiro é a opinião sobre ela, não é sobre você. Entende? Quando você foca mais em Deus, a sua vida flui, você se sente mais leve, você se sente mais feliz, porque você entende que sempre vai existir pessoas à sua volta que vão falar mal de você, porque você incomoda, porque a oposição não quer que você continue fazendo as coisas que Deus tem para sua vida. Então a oposição vai usar essas pessoas que dão legalidade para ela, para poder atingir a tua vida. Então você está numa constante guerra. Sim, você está numa guerra constante. E para você vencer essa guerra, somente Deus para vencer junto com você. Entende? Então você, o que você vai fazer? Vai focar mais em Deus, vai procurar mais a Deus, vai procurar ter relacionamento com Ele, vai fazer mais o devocional, vai se alimentar mais da palavra, vai colocar o seu pão diário para dentro de si, para você alimentar o teu espírito. Começa a ver mais ministrações, começa a buscar mais a Deus na palavra, no secreto, no íntimo. Se alimente, se fortaleça, entende? Não alimente a sua carne. Tudo que você vê que você não está incomodando mais, que a sua volta não está tendo mais, enfim, que aquela bagunça à sua volta não te incomoda mais, que as pessoas que antes te tratavam mal estão te tratando bem, alguma coisa está errada, gente, entende? Então, priorize Deus, tá? Priorize Deus na sua vida e usa esse ataque que você recebe como um parâmetro para você ver se você está no caminho certo ou não, tá bom? Aí aqui no versículo 13, que fala sobre o sal e a luz, fala assim, na verdade ele é do 13 ao 16, fala assim: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Aí aqui no 14 fala assim: vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade inteira construída sobre um monte. 15. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão à sua volta. 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está no céu. Gente, tem três situações nesses versículos aqui que eu vou tentar resumir para vocês, tá? O que a palavra quer dizer quando diz você é sal na terra, você é sal, você é luz? A luz é Jesus. A partir do momento que você profere da fé, que você aceitou Ele como único, suficiente Salvador, que você permitiu passar pelo processo, a partir do momento que você permite Deus passar pelo processo, vai ter uma hora que Ele vai chegar para você e vai falar: você está pronto para ir, você está pronto para exercer, né, o seu chamado, o seu ministério, tá? Então o que acontece? Muitas das vezes não, acho que a grande maioria das vezes, nós nunca nos sentimos prontos para pregar, para falar sobre Jesus, porque a gente tem por tendência a querer ficar ali, né? Porque ficar na presença de Deus é muito bom.
sabe? É muito gratificante. É um local que você não quer sair. Então, você passou por todo o processo, cativeiro, deserto, vale, e o tempo todo Deus está do teu lado, Jesus está do seu lado, o Espírito Santo está do teu lado. E você, de um certo modo, você faz aquilo como se fosse uma zona de conforto para você, porque você sabe que eles estão ali com você e que nada vai poder te atingir. Só que tem uma hora que mesmo nesse processo dolorido, que muitas das vezes é dolorido porque você está sendo tratado dos traumas, enfim, das feridas que foram abertas no decorrer da tua vida, no teu processo de vida, até uma hora que Deus vai virar pra você e falar assim: filho, filha, você tá pronta, vamos sair? Vamos voar? Vamos bater as asas? Entende? E muitas das vezes, dependendo do ministério que você vem exercer, o seu ministério, às vezes, dependendo também da tua entrega a Deus, às vezes você é usada para confrontos, tá? E o confronto, nem todo mundo está preparado para fazer ou para escutar, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? Temor a Deus. Se Deus te deu uma ordem, execute, independente ou não do que vão pensar de você, independente ou não do inimigo que você vai fazer ali, porque você foi tratado, você foi curado, você foi liberto, você foi salvo para ser usado para o reino de Deus, para atingir outras vidas. Da mesma forma que alguém orou por você, da mesma forma que alguém pagou o preço por você, da mesma forma que você foi resgatado do inferno para ser curado, liberto e salvo por Jesus, ele vai usar a sua vida para fazer isso com outras vidas, entende? E muitas das vezes Jesus nos usa de uma maneira que, no nosso ponto de vista, vai machucar o outro, porque a gente entende que o processo que a gente passou por ele, a gente como ser humano, tendo empatia pelo próximo, você aprende a ser mais empático, né? Você aprende a se importar com o outro, né? Num processo com Deus, de cura, de libertação. Você não quer que aquela outra pessoa passe, só que para aquela outra pessoa também ser liberta, salva, curada pelo processo, né? Da moagem, enfim, para poder ser uma pessoa que Deus vai vir usar ela também, ela precisa passar pelo processo, independente ou não de você achar que vai machucar. A gente tem por tendência a querer colocar a mão. Só que se a gente colocar a mão num tratamento e num processo que uma pessoa está fazendo, que Deus fez ela passar, o tratamento dela pode cair sobre você. E Deus vai cobrar de você. Por que você está colocando a mão? Por que você está atrapalhando o meu tratar com aquela pessoa? Entende? Então, toda vez que você vê uma pessoa em tratamento por Deus, não coloque as mãos. Não queira interferir no que Deus está fazendo. Principalmente permita, tá? Então, o que acontece aqui nesse versículo, tá? Que Deus quer chamar a nossa atenção. Nós, por sabermos a palavra de Deus, a gente sabe a verdade. E a gente sabe que a verdade liberta. Só que a gente sabe também que muitas pessoas não estão preparadas para escutar a verdade. Só que independente ou não da pessoa estar preparada para escutar a verdade, se Deus mandou você falar a verdade, você fala. Isso é ser sal. O sal não é aquela coisa que, tipo assim, você tá com uma ferida, sei lá, no dedo. Tá? Você tá com uma feridinha aberta no dedo. Se você botar o teu dedo, tua mão, o teu pé, o teu corpo numa água do mar, que é salgada, o que vai acontecer? Você vai sentir uma ardência, né? Vai sentir um incômodo, né? Ou você em casa botar sal ali para estacar o sangue, você vai sentir arder. É a mesma coisa com a palavra. A pessoa que está ali recebendo a palavra, não necessariamente ela vai gostar do que ela está escutando, porém será necessário ela escutar o que ela está escutando para poder vir a conhecer a Cristo, para poder vir ver o que ela está fazendo está errado. Então seja luz, seja Jesus aonde Deus te colocar. Leve amor, leve carinho, mas também leve, se for necessário, o puxão de orelha, o confronto. Chega assim: olha, o que você está fazendo aqui está errado. Se você fizer dessa maneira, vai ser melhor, entende? Então, quando Deus mandar você fazer, faça, obedeça, porque senão o que vai acontecer? Ele pode cobrar de você, ele vai cobrar de você porque você não fez e você não obedeceu. Talvez aquela palavra que Deus quer que você fale para aquela pessoa que você não obedeceu, seria aquela palavra que resgataria aquela vida, entende? Então, tipo assim, você não tem como saber o que Deus vai fazer na vida da outra pessoa, mas Deus sabe o que vai acontecer se você não falar o que Ele mandou você falar.
entende? A consequência que virá sobre a sua vida e sobre a vida daquela pessoa. Ou seja, algo que você poderia vir a agregar na vida dela, algo que você poderia vir a somar na vida dela, algo que você poderia vir resgatá-la na vida dela, você pode deixar de não fazer um resgate, você pode deixar de não ser o canal de bênção, de luz na vida dela por medo, por receio do que ela vai pensar de você. Então, obediência é a chave para você crescer dentro do reino de Deus. Então, se Deus mandou você fazer, se Deus mandou você falar, se Deus mandou você falar assim, vai por esse caminho, obedeça. A obediência faz você crescer e faz você se tornar uma pessoa mais próxima de Deus. E Ele vai te usar muito no reino, tá bom? Aqui onde diz... Vocês são luzes para o mundo. E ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam coisas boas que vocês fazem, louve ao Pai. Mais uma vez, gente. Você aceitou passar pelo processo, você foi liberto, você foi salvo, você foi curado, você foi transformado. Você está pronto para ser mandado para o mundo, para as pessoas conhecerem Jesus através da sua vida. Por mais que você queira ficar no anonimato, você não vai conseguir. Porque aonde você botar a planta dos teus pés, sempre vai ter um que vai olhar para você e vai ficar te olhando de uma maneira que você vai se sentir às vezes incomodado. Você às vezes vai se sentir assim, ué, o que está acontecendo? Por que aquela pessoa está me olhando? Porque a sua luz, que é Jesus, que o Espírito Santo que está em você, porque quando a gente aceita Jesus, lembra que o Espírito Santo vem fazer morada dentro da gente e ele faz a limpeza para ele conseguir habitar aqui dentro. Então o Espírito Santo que está em você, a luz, Jesus, vai chamar a atenção, vai brilhar. Você não consegue enxergar, mas quem está na escuridão, quem está fora de você, já consegue enxergar essa luz em você. Porque você é uma pessoa que vai começar a transmitir paz. Você é uma pessoa que vai começar a ser a diferença no lugar que você habitar. Quando você chegar num ambiente, você vê que as pessoas estão mais felizes, né? Tipo assim, você chegou no ambiente, o ambiente está lá parado. Aí do nada aquele ambiente começa a encher, aquele ambiente, as pessoas começam a ficar mais falantes, as pessoas começam a rir mais, as pessoas começam a ficar mais felizes. É a presença do Espírito Santo que está em você. Entende? Então, o que acontece? Por mais que você queira viver no anonimato, por mais que você não queira aparecer, a luz que está em você vai chamar a atenção de quem não está na luz. Entende? E tem dois avais aí. Vai chamar a atenção das pessoas que procuram e anseiam por isso que você tem, tá? Porque nós somos programados para sentir a falta de Jesus, tá? E vai existir aquelas pessoas que servem a oposição, ou seja, a luz, ela chama a atenção de quem está nas trevas e ela chama a atenção de quem quer Jesus, entende? Então, por isso, da importância de você sempre estar buscando a Deus em oração, em relacionamento, em leitura da palavra, porque você precisa ter estrutura para saber lidar com essas situações, porque independente ou não da pessoa estar nas trevas ou das pessoas querer a Jesus, você precisa amar ao próximo, independente do que aquela pessoa quer com você. Se for aquela pessoa que quer o teu mal, você precisa amar essa pessoa, porque Deus nos ensina a amar o próximo. Se você tem uma pessoa que quer Jesus, você também precisa amar essa pessoa, porque essa pessoa também está ferida. Na verdade, as duas pessoas estão feridas, entende? Só que uma quer e a outra não. A que quer é mais fácil para você trazer. A que não quer vai ser um pouco mais difícil, porém não é impossível, tá bom? Então você é luz, você é sal. Seja luz e sal onde Deus te colocar. Seja luz, ame ao próximo, dê carinho, dê atenção. A atenção que você dá a alguém pode mudar a vida de alguém. Seja sal. Se a pessoa estiver fazendo algo errado, não aponte o erro, mas dê uma solução para aquilo não errar mais. Oriente, entende? Não seja conivente com o erro, seja conivente com a verdade.
porque Jesus não é conivente com o erro. Deus não é conivente com o erro. Deus abomina a mentira. Então não seja conivente com ninguém. Seja conivente com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Então, se você vê alguém fazendo algo errado, chega para a pessoa e fala: olha, esse caminho que você está indo não é um caminho legal, tá? O caminho certo seria esse aqui, mas se você também não quiser seguir, você tem um livre-arbítrio, você escolhe o que você quer, porém, esteja preparado para as consequências que vão vir, tá bom? Seja um orientador e um transformador aonde Deus colocar, tá ok? Gente, perdão pelo vídeo extenso, né? Mas em Mateus, eu acredito que os vídeos fiquem um pouquinho acima de 20 minutos, tá? Porque é muito detalhe e se deixar a gente fala aqui direto, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento, tá? Lembrando mais uma vez, não deixe de ter a sua intimidade com Deus, não deixe de meditar na palavra, não deixe de buscar a Deus, tá bom, gente? É importante você fazer o seu devocional todos os dias entre você e Deus, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por alimentar o nosso espírito, Senhor. Pai, que todos nós venhamos colocar, Pai, essa palavra em prática, Pai. Tudo que foi ensinado hoje, Senhor, eu peço-te em nome de Jesus que teu Espírito nos ajude, Pai, a colocarmos em prática em nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos exercer a fé em Ti. Que nós venhamos, Pai, amar o próximo como a Ti mesmo. Que nós venhamos, Senhor, querer dar algo nosso sem esperar nada em troca, Senhor. Faz em nome de Jesus, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, venha ser alcançada pelas Tuas mãos. Que cada vida aqui, Senhor, venha ser transformada, venham ser libertas, venham ser salvas, Senhor. E que cada vida, Senhor, venha entender que Jesus é o suficiente na vida delas, Pai. Que tendo o Senhor Jesus e o Espírito Santo em suas vidas, elas têm tudo, Pai. Que elas não precisam de mais nada, Senhor. Pai, nos ajude a focar em Ti. Que todas as distrações que o inferno levantar contra a nossa vida para nos tirar do prumo, para nos tirar do foco, para nos tirar do seu direcionamento, Senhor, que venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Pai, nos ensina a focar em Ti, nos ensina, Senhor, a escolher a Ti, nos ensina, Senhor, a sermos dependentes de Ti, Senhor. Mas em nome de Jesus eu consagro cada vida que a Ti, Senhor. Vai de encontro a cada vida, Senhor. Que elas venham se sentir amadas por Ti. Que elas venham se sentir, Senhor, afagadas por Ti, Senhor. Que elas venham sentir a Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada mais uma vez. Que Deus venha sobre a vida de vocês. Que hoje vocês tenham um excelente dia. Que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.